Olá a todas e todos. Eu me chamo Marison Jonas Rodrigues Camargo. Sou de Goiás, membro da Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras Negros e Negras. Bom, eu sou professor substituto no Instituto Federal Goiano, do campus Morrinhos. Também sou doutorando em ensino de Química na Universidade Federal de Goiás, do campus Samambaia, onde eu faço parte do Laboratório de Pesquisas em Educação Química e Inclusão, que é chefiado pela professora, doutora Ana Canavarro Benite. É um laboratório que é um grupo correlato, onde nós temos um grupo de estudos chamado Coletivo Ciata, no qual nós desenvolvemos pesquisas e materiais didáticos voltados para a implementação da Lei 10.639 no ensino de Química. Eu também atualmente estou como vice-coordenador do CONEABS da Regional Centro-Oeste, tá certo? Ao lado da professora Cláudia Carvalho. Para mim é um motivo de grande satisfação estar aqui para falar um pouco sobre o 20 de novembro e o que o nosso laboratório, o nosso núcleo de estudos, ele desenvolve. Bem, quando a gente pensa em 20 de novembro, eu gosto sempre de me pautar a partir de que um grande mestre nos legou, que foi Abdias Nascimento. Bem, ele nos alerta que o 20 de novembro ele não pode ser uma data meramente contemplativa em que apenas se evocam datas, nomes e fatos, mas um verdadeiro exercício de emancipação, em que estudar, lembrar dos nossos antepassados, dos seus grandes feitos, não se reduza a uma mera contemplação, saudosista, autoglorificadora do nosso passado, mas de um verdadeiro resgate da nossa memória, de um resgate de nós mesmos do esquecimento, do nada, fazendo emergir e se reafirmando a nossa presença, a nossa, dos nossos antepassados, nossa presença na história pan-africana, mas também na realidade universal dos seres humanos. Bem, tendo isso, tendo esse referencial tão importante para nós, que é Abdias Nascimento, é que eu quero falar um pouco sobre o que nós desenvolvemos no nosso laboratório de pesquisas. Que muitas vezes as pessoas ficam perguntando, mas o que essas pessoas da química estão fazendo, discutindo essa temática? Bem, eu quero apresentar a vocês uma imagem e nesses breves minutos nossos aqui, eu quero que vocês reflitam, sobre isso. Quando nós observamos essas imagens e pensamos na nossa trajetória escolar, acadêmica, será que nós conseguimos nomeá-las? Será que nós conseguimos falar sobre os feitos ou o legado dessas personalidades negras? Qual foram os seus grandes feitos que eles legaram para a humanidade? Bom, nessa imagem
que eu apresentei a vocês, nós temos personalidades que legaram conhecimentos muito importantes e que impactaram de forma muito grande, né? Não só a comunidade negra em si, mas a humanidade como um todo. Então, nós estamos falando de Imhotep, nessa estátua, de Lady Pseshet, nós temos aqui Sheikh Anta Diop, Madame C.J. Walker, Lewis Latimer e a sua lâmpada de filamento de carbono. Nós temos George Crumb, o grande inventor da batata frita, que movimenta bilhões na economia moderna. São pessoas que produziram ciência e tecnologia, seja no campo da invenção, seja no campo da inovação, mas que, na nossa trajetória escolar e acadêmica, são invisibilizados, são suprimidos por um currículo racista. Então, nesse 20 de novembro, eu convoco, né, a todos a pensarem sobre essa concepção de ciência que nós ensinamos quando nós invisibilizamos, quando nós não incluímos os feitos, a ciência e a tecnologia produzida por pessoas negras. Por outro lado, quando a gente olha essas imagens que eu apresento agora a vocês, nós sabemos identificá-las, porque na nossa trajetória escolar e acadêmica, estes rostos apareceram nos nossos livros didáticos, esses autores, esses nomes são nos apresentados, nomeiam fórmulas, nomeiam equações, e a percepção de ciência, de cientista que nós temos é a do sujeito universal, o homem branco no laboratório. De forma ocasional, às vezes aparecem mulheres, mas, via de regra também, mulheres brancas, como Marie Curie. Bem, esse ensino de ciências, esse ensino de química, de física, de biologia, incorrem numa visão deformada de ciência. E quando nós falamos em visão deformada de ciência, nós nos referimos à percepção empírico-indutivista, descontextualizada, acumulativa, algorítmica, mas a que eu destaco aqui é de uma ciência individualista, elitista, branca, tá? Que talvez não seja unicamente transmitida pelos currículos escolares, mas também por outros meios de comunicação da nossa cultura. Então, a ciência que nos é apresentada é uma ciência que tem cor, e é uma ciência branca. Uma ciência que promete uma visão neutra, objetiva, que se desalheia do campo político, histórico, social, mas que, portanto, e por isso, ignora como as desigualdades de raça, de gênero, construídas nas instituições que produzem essa ciência, influenciam o conhecimento que é produzido nessas instituições. E aqui a gente pode, por exemplo, falar sobre racismo científico. A ciência racialista que deu subsídio teórico para muitas políticas públicas, inclusive de
eugenia. Bem, o impacto disso no currículo do ensino de ciências, do ensino de química, qual é? Bem, eu quero citar uma das primeiras teses que nós tivemos no campo do ensino de ciências e tecnologia aqui no nosso país, que data de 2008, para vocês terem noção de quanto essas discussões no campo da ciência e tecnologia no nosso país é recente. Bem, nós, pessoas negras, vivenciamos o que o Lázaro Cunha chama de o mito do vampiro, quando somos apresentados a essa concepção elitista, individualista, racista de ciência. Uma ciência que é monocromática, uma ciência que apresenta apenas pessoas brancas enquanto seus produtores, enquanto seus idealizadores. Bom, e ainda que nós conseguíssemos nos ver nesse espelho da ciência, a partir de todas essas concepções distorcidas de ciências que nos é apresentada, a qual nós aprendemos ao longo de nossa trajetória escolar e acadêmica, ainda assim veríamos um reflexo distorcido. Bom, é ciente, né, dessa problemática que o próprio Abdias Nascimento e tantos outros lutaram bravamente para que apenas em 2003, né, depois de muita luta, nós tivéssemos promulgada a Lei 10.639 de 2003, que obriga o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira na educação básica. Mas, mais do que conhecer essa lei, a gente precisa compreender, né, ser formado para saber como fazer, como implementar essa lei no ensino de química, no ensino de biologia, no ensino de física, no ensino de matemática, enfim, na educação básica como um todo, né? E como a gente pode fazer isso? Então, é justamente na tentativa de responder esse como fazer, como implementar a Lei 10.639, que o Laboratório de Pesquisas em Educação Química e Inclusão trabalha. Como eu disse no início, dentro do Laboratório de Pesquisa em Educação Química e Inclusão, o LEPEC, nós temos o coletivo CIATA, qual é um grupo de estudos que trabalha especificamente com a Lei 10.639 no ensino de ciências. Eu quero convidá-los e convidá-las para que acessem o nosso site lepec.quimica.ufg.br. Lá há um vasto acervo de artigos, dissertações, teses que têm sido produzidos pelo nosso laboratório, há trabalhos incríveis que podem servir como inspiração para você, professor, professora de ciências, que almeja implementar a Lei 10.639 no ensino de ciências. Então, nós temos diversos artigos que são publicados nas revistas, tanto na revista da ABPN, quanto em revistas da área, como a Química Nova na Escola, Revista Brasileira de Educação, de Pesquisas em Educação, em Ciências e tantas outras. Bom, acessem o nosso site e vejam diversos materiais que nós produzimos na tentativa de romper com uma visão branca, masculina, eurocêntrica de ciências. Eu quero encerrar, né, falando que nós não estamos sozinhos, nós temos uma área de ciência e tecnologia na ABPN, né, e diversos autores que devem ser lidos, que eu
recomendo que vocês procurem e que vocês leiam esses autores para auxiliarem vocês neste objetivo de concretizar, né, a Lei 10.639 e as suas diretrizes. Bem, nós temos o grande Sheikh Anta Diop, George James, Martim Bernal, nosso querido griot, professor Henrique Cunha Júnior. Nós temos Ana Canavarro Benite, aqui da UFG, Gustavo Ford, do Espírito Santo, Carlos Machado, em São Paulo, que é da História, mas que faz um trabalho incrível buscando encontrar, né, as diversos cientistas negros e negras que contribuíram para a ciência e tecnologia ao longo da história, desde a antiguidade até os cientistas mais contemporâneos. Nicéia Quintina Mauro, da Federal de Uberlândia, Wilmo Francisco Júnior, de Alagoas, Douglas Verranja, professor querido, professor Baruti, da Biologia, Bárbara Pinheiro, da Química também, nossa parceira, da UFBA, na Bahia, professora Catemari Diogo da Rosa, da Física, Luiz Márcio Santos, da Bahia. Aqui eu citei também alguns que são do campo da matemática. Tá? Eu convoco que vocês procurem esses nomes, esses autores, esses pesquisadores e pesquisadoras, e busquem conhecer a sua obra, as suas contribuições para a implementação da Lei 10.639 no ensino de Química. Encerrando, eu quero também apresentar para aqueles que não conhecem ou destacar para vocês produções da área, né, que versam sobre a educação para as relações étnico-raciais na escola. Então nós temos desde Superando o Racismo na Escola, que é um marco organizado por Kabengele Munanga, mas esses outros mais específicos da área de ensino de ciências e tecnologia, tá? Então, o livro do professor Carlos Eduardo Dias Machado, Gênios da Humanidade, Descolonizando Saberes, Mulheres Negras na Ciência, da professora Bárbara Carine Pinheiro, Descolonizando Saberes, da professora Bárbara Carine Pinheiro e da professora Catemari Rosa, que são organizadoras desse texto, que vai tratar da Lei 10.639 no ensino de ciências. E eu quero destacar também, recentemente lançado pela editora Nandiala, o livro Trajetória de Descolonização da Escola, o Enfrentamento do Racismo no Ensino de Ciências e Tecnologias, que foi organizado pela professora Ana Canavarro Bernite, por mim, Márison Camargo, e pela professora Nicéia Quintina Mauro, onde nós temos ali diversos capítulos, uma coletânea, que trazem aí contribuições de diversos autores e autoras da área de ciência e tecnologia da ABPN, certo? Falando um pouco sobre o que eles têm desenvolvido dentro de seus contextos, tá certo? Eu quero muito agradecer essa oportunidade de estar aqui e de falar sobre o que a gente tem feito, de falar sobre a importância desse resgate da nossa memória também no ensino de química, no ensino de física, no ensino de matemática, no ensino de biologia. Então, eu realmente quero propor essa reflexão a vocês, que busquem esses autores, que leem suas obras, que referenciem autoras e autores negros e negras. Meu muito obrigado e até a próxima.